Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos ampare nesse trabalho, que possamos contar com o apoio dos bons espíritos para que essa mensagem chegue àqueles que estão nos sintonizando, mas que a mensagem chegue ao coração, ao entendimento, porque isso é que é importante, né, meus irmãos, nesse momento de tanta dificuldade que estamos atravessando. É preciso que nós tenhamos nos princípios da doutrina algo palpável e realizável no nosso dia a dia. Não basta um discurso bonito, temos que ter atitudes bonitas, né? Então nós vamos comentar uma mensagem do espírito Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, mensagem recebida em 1863 e que consta de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. Diz Sansão: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Vejam, meus irmãos, e os espíritos atualmente repetem isso. O ensinamento de Jesus, que o espírito Sansão está aqui repetindo para nós, inclusive sob a inspiração daqueles que estavam à sua volta no mundo espiritual, que eles pediam que ele dissesse isso para nós. Agora, será que nós já entendemos realmente essa questão do amor? Porque às vezes parece-me, e estou me referindo até a mim nesse caso, parece-me que o que nos falta é atitude. Porque quando os espíritos falam em amor aqui, eles estão dizendo naquilo que nós sejamos capazes de empreender ou compartilhar na nossa vida de relação, na família, no ambiente profissional, na casa espírita e na sociedade de uma forma geral. Então, o Espírito Sansão diz: amai muito a fim de serdes amados. Mas esse amor incondicional, esse amor em que nós sejamos capazes de doar algo de nós sem querer receber nada em troca, pelo prazer de ver o outro bem. Continua Sansão, o espírito. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, praticando esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o vosso envoltório terrestre. Então, veja, a Sansão está nos informando que, na medida em que nós pusermos isso em prática na nossa vida diária, na nossa vida de relação, nós vamos nos melhorando, nos tornando hoje pessoas melhores do que fomos ontem e amanhã seremos pessoas melhores do que somos hoje. Porque o que importa para a doutrina é a nossa transformação moral. Aliás, o que indica a doutrina para nós é a nossa transformação moral. Reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele realiza para
dominar ou vencer as suas más inclinações. Quer dizer, nós temos más inclinações. Quer dizer, mas o bom espírita é aquele que está trabalhando para libertar-se dessas más inclinações. Continua o espírito Sansão. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, já tendes uma certeza, a de que caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Quer dizer, Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis imortais para manter esse universo e essa vida em ritmo constante de progresso. Nós estamos submetidos todos e tudo às leis de Deus, que nos impulsiona. Aliás, essas leis nos impulsionam ao crescimento, nos impulsiona ao trabalho de crescer, nos chama ao esforço de nos melhorarmos como seres humanos. Não estamos falando em angelitude. Estamos falando em nós desenvolvermos o senso de humanidade que a gente percebe que está muito enfraquecido, né, meus irmãos? Será que nós espíritas ainda não entendemos muito bem essa questão do amor proposto por Jesus, essa questão proposta pelo Cristo, e que o Espírito Santo vem aqui dizer que muito amando seremos muito amados? É a lei de causa e efeito proposta pela doutrina e que nós a conhecemos muito bem. Continua o Espírito: por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo antes de terdes dirigido o pensamento a Deus. Quer dizer, essa questão de julgar é muito complexa. Jesus chegou a dizer que nós seremos julgados com a mesma medida que julgarmos, seremos medidos com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados da mesma forma que julgarmos os outros. E que direito temos de julgar? O que não quer dizer que nós não podemos avaliar as atitudes dos outros até para observar acertos e erros para corrigir a nossa caminhada, sim. Agora, julgamento é outra coisa. Quando a gente julga, a gente condena ou absolve. E não é o caso, porque não somos nós que vamos condenar nem absolver ninguém. Nós estamos aqui para conviver, para aprender a conviver. A Terra é uma escola que nos foi oferecida para que nós pudéssemos aqui evoluir, progredir, crescer, compartilhando, ajudando, sendo solidários uns com os outros, sendo fraternos. Temos que começar aí, porque a grande mensagem de Jesus é essa. Diz Sansão: amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, já que os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Como eu disse,
todos nós estamos aqui sob as leis de Deus que nos impulsionam ao crescimento, à evolução. E é preciso que nós aprendamos a conviver. Agora, requer de nós, quando fala em amor, quando ele fala amar aqui, é ser probo, leal. Lealdade é de suma importância para uma convivência sadia, transparência para uma convivência sadia. Transparência e fraternidade compõem um binômio extraordinário. Eu acho que não existe fraternidade sem transparência. Agora, a transparência de que eu falo não é grosseria. Transparência é nós sermos, na relação com o outro, aquilo que somos. Não nos fingirmos de bons para ganhar o outro, ou para estabelecermos uma relação de confiança para que o outro possa entregar informações importantes. Isso aí não é lealdade. Lealdade é quando nós realmente somos leais na nossa relação conosco mesmo. Transparência começa na relação conosco mesmo. Até que ponto nós somos transparentes nessa relação conosco? Se o somos, seremos também na relação com o outro, o que não quer dizer ferir o outro, não quer dizer grosseria, muito ao contrário. E eu só entendo a fraternidade com transparência. E a transparência deve ser acompanhada da fraternidade, da solidariedade, claro. Então ele diz, é ser leal, né? Amar nesse sentido, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. É ser leal, probo, fazendo pelo outro tudo aquilo que nós gostaríamos fosse feito por nós. E como nós precisamos dessa relação com os outros para crescermos. Na Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos mostram da importância da convivência social, da importância da convivência com a diversidade. É preciso que nós entendamos a beleza da diversidade, porque é aí que nós vamos crescer, é na relação com a diversidade. Não é fugindo da relação com a diversidade, não é criando uma série de preconceitos e intolerâncias com aqueles que são diferentes de nós, é procurando compreendê-los, encontrar neles também os filhos de Deus, que nós também o somos, porque eles também, como nós, são filhos de Deus, sem dúvida nenhuma, e um dia chegarão à condição de espíritos puros, porque é a meta final de todos nós, essa conquista, mas ela é paulatina, é dia a dia. Estamos distante dessa conquista final, certo? Mas estamos a caminho dela. Todos nós estamos numa casa espírita, unidos num grupo de companheiros para estudo, divulgação e prática dessa doutrina que, se nos consola, é porque nos esclarece e nos orienta a vida. Nós somos adeptos da doutrina porque confiamos nos seus princípios para guiar a nossa vida, para orientar os nossos passos aqui na Terra. Não é isso? Diz ainda o Espírito Sansão: é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com tanta prodigalidade, porque de vossa parte
muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Nessa época de pandemia, quanta possibilidade de levar amor aos enfermos, aos necessitados desse momento, aos que estão prestando socorro aos enfermos, sejam médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoal de serviços gerais nos hospitais, da administração, todos aqueles que estão trabalhando nessa assistência, nesse socorro aos enfermos da Covid-19. Estejamos atentos, porque Sansão chama a nossa atenção aqui para estender esse amor àqueles que estão necessitados. E há muita gente sofrendo. E há muita gente sofrendo também porque, devido ao isolamento social, muitos perderam o ganho financeiro. Então, estão com dificuldades de adquirir alimentação. Não é hora de corrermos atrás também para ajudar? Claro, podemos fazê-lo de várias maneiras. Claro, no isolamento social, eu não posso sair da minha casa, não devo. É importante que eu fique em casa para preservar, para ajudar a preservar o serviço público de saúde e para colaborar também com os irmãos que estão à frente no trabalho de socorro aos enfermos. Quer dizer, uma questão de consciência social que eu acho que nos falta em determinados momentos. É preciso de que estejamos nesse momento, no isolamento social, mas realizando alguma coisa também. A doutrina fala que trabalho é toda atividade útil. Nós precisamos entender isso nesse momento, uma leitura importante. Olha, quantos irmãos estão sozinhos, irmãos nossos, até mesmo da nossa casa espírita, estão em casa sozinhos. Nós poderíamos ligar para eles, animando-os, confortando-os, até lendo uma página para eles, mostrando para eles que tudo isso passa, tudo passa, isso vai passar também. É caridade, é levar aos que sofrem o conforto e o consolo da doutrina, que, como eu já disse, que se nos consola é porque nos esclarece e orienta o caminho a ser seguido aqui na terra. Diz Sansão: crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis. Sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Olha, nós, através da cooperação de amigos, de companheiros, encarnados e desencarnados, em várias existências aqui na Terra, nós fomos ajudados para chegarmos hoje a essa condição que estamos, de melhor, talvez, compreensão da vida, do motivo por que estamos aqui. Quer dizer, nós estamos numa situação melhor do que estivemos há muitos anos atrás. E, como eu disse, o progresso e a proposta de transformação que a doutrina nos propõe não é a santificação imediata. É nós buscarmos, pelo trabalho, pela atitude, pelos pensamentos, nos tornarmos
pelos sentimentos, nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. É um constante progresso, mesmo que vagaroso, mas constante, firmes, convictos de que estaremos sempre acompanhados por amigos encarnados e desencarnados que nos ajudarão nessa tarefa de automelhoria, de autotransformação, de autoconhecimento, porque só podemos nos melhorar nas nossas más inclinações se as conhecemos. E para conhecer as dificuldades que trazemos, é preciso essa proposta de autoconhecimento que Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, nos disse tão bem, que à noite, ao dormir, que nós fizéssemos uma revisão, né, do que aconteceu durante o dia e que no dia seguinte buscássemos repetir aquilo que fizemos de bom, né, ratificar tudo o que fizemos e que teve bom resultado no bem e procurar não repetir aquelas experiências que nós tivemos e que resultaram em dificuldades para os outros e para nós mesmos. Experiências essas que foram motivadas por sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo e daí por diante, que no dia seguinte a gente não cometa esses equívocos que nós cometemos. Isso é autoconhecimento, isso é conhecer-se para se modificar, porque nós só podemos modificar em nós aquilo que está equivocado se nós conhecermos isso que está equivocado em nós. E para isso é preciso nós vivermos em sociedade, porque a vivência em sociedade é um espelho daquilo que somos, porque nós, queiramos ou não, estamos transmitindo na nossa vida de relação aquilo que somos. Nós somos semeadores do que somos. Todos nós semeamos, sim. Semeamos aquilo que somos. Então vamos procurar semear coisas boas para que coisas boas retornem ao nosso caminho. Vamos aprender. É um aprendizado, meus irmãos. Mas é uma coisa, é uma prática que tem que acompanhar o discurso. Não pode mais haver discursos vazios, discursos que não tenham respaldo na experiência, discursos que não tenham respaldo nas nossas atitudes, na nossa relação com as pessoas, com a nossa família. E como vai a relação no nosso lar, a nossa família? Como está? Nós já observamos isso e nessa condição de isolamento social é o momento de avaliarmos tudo isso, né? Para crescermos juntos uns com os outros. Continua ele. Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no vosso cérebro. Que coisa interessante, que pensamento lúcido nos traz Sanson, que nós hoje estamos aceitando, pelo progresso que realizamos, ideias que no passado longínquo nós recusávamos e combatíamos até. E daqui a 100 anos, nós estaremos aceitando coisas que atualmente nós repelimos. E vamos começar a ver, apreciar bastante essas coisas que nós repelimos. Será que nós estamos sendo intolerantes com os outros, em termos de crença religiosa, preconceituosos
nas questões da sexualidade, na questão da raça, da cor. Que isso? Nós espíritas precisamos sacudir isso, precisamos repensar isso. Sansan está dizendo muito bem que coisas que nós não estamos conseguindo entender, apreciar e aceitar hoje, daqui a 100 anos nós vamos aceitar por força do progresso. Assim como coisas que nós não aceitávamos há 100 anos atrás, hoje nós estamos compreendendo, estamos vivenciando, porque progredimos de lá para cá. E daqui para diante, nós estamos em ritmo de progresso. E como ele disse, daqui a 100 anos, nós vamos olhar para trás e ver, meu Deus, como eu fui mesquinho, como eu fui intolerante, como eu fui preconceituoso, achando que era bom. Pior que nós nos achamos bons, enquanto estamos expressando preconceito, intolerância na nossa relação com as pessoas. Nós não temos direito de colocar o nosso modo de viver na vida do outro, de forma alguma. O nosso modo de viver, foi escolhido por nós, e o outro tem o direito e a liberdade de escolher o modo de viver. Tem direito de escolher a sua religião, a sua crença, tem direito de escolher aquilo que ele pode propor como política para o seu país, para a sua cidade, para o seu estado. E nós também temos esse direito. A doutrina fala na liberdade de pensamento e de consciência. Será que nós damos essa liberdade às pessoas que convivem conosco de pensarem diferentemente de nós? Ou não? Ou nós somos daqueles que a nossa opinião é que deve ser entendida e aceita pelos outros? Se estamos pensando assim, estamos equivocados e a doutrina ainda não nos ajudou tanto. Ou melhor, nós ainda não entendemos muito o propósito da doutrina, que é nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, mais amigas, para ajudar a melhorar a situação do planeta, da Terra, nas questões ambientais, ajudar a nossa casa, a nossa morada, que é a Terra, essa escola extraordinária que Deus nos deu para que possamos continuar o nosso processo evolutivo. É preciso que cuidemos dela. Nossos netos, nossos filhos poderão usufruir de uma terra melhor, até mesmo nós. Ao voltarmos aqui, a terra poderá estar melhor, deverá estar melhor. Ele disse: hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Então, vejamos, a doutrina, os princípios da doutrina espírita são aceitos por muita gente. É preciso ter sensibilidade para compreender, mas essa sensibilidade nós construímos justamente na medida em que buscamos ser pessoas melhores. Aí nós vamos nos despertando para valores mais importantes da vida. E nós vamos aprendendo que esses espíritos superiores nos ajudam a caminhar. São companheiros com experiências maiores e que vêm junto de nós
trazem através da doutrina mensagens para nos ajudarem. Não é mensagem para que nós ficamos alegres e leiamos sem reflexão, não. São mensagens para que nós reflitamos nas orientações que essas mensagens trazem. Porque não fosse assim, de que adiantaria? De que valeriam essas mensagens? Esses mensageiros vêm lembrar o ensinamento genuíno do Cristo e vêm nos ensinar sobre todas as coisas, porque foi Jesus quem disse: se me amais, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que vos lembrará tudo o que eu tenho dito e vos ensinará sobre todas as coisas. Olha a doutrina espírita trazendo explicações coerentes, consequentes das palavras que Jesus dissera naquela ocasião, o ensinamento de Jesus sendo explicado pelos Espíritos através do Evangelho segundo o Espiritismo, e os Espíritos nos explicando sobre todas as coisas, como disse Jesus. E os Espíritos superiores nos dizem que o Consolador prometido é a doutrina espírita e não o movimento espírita. Entendamos isso. Doutrina espírita é uma coisa, está consubstanciada nas obras de Allan Kardec. E movimento espírita é aquilo que nós, seres humanos, estamos fazendo quando exercitamos, quando aplicamos a doutrina espírita na nossa vida, na casa espírita, e quando divulgamos a doutrina. Quer dizer, o movimento espírita é aquilo que os seres humanos encarnados estão fazendo dessa doutrina. E Kardec lembra muito bem que nós devemos evitar o máximo que pudermos que as nossas imperfeições não prejudiquem o desenvolvimento da doutrina espírita. Que nós estejamos atentos para que não aconteça com a doutrina o que aconteceu com o ensinamento de Jesus, que através dos tempos, foram tão misturados com os interesses humanos, que nós tenhamos cuidado com essa doutrina, que, como eu disse e já repeti, nos consola, é porque nos esclarece e orienta para vivermos melhor aqui na Terra. Meus irmãos, vamos agora orar para encerrar essa palestra. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e a Jesus. Deus, Pai de infinita bondade, que o teu amor nos agasalhe a alma, nos ajude na busca da esperança, da fé, da alegria de viver e do prazer de servir. Jesus, mestre amigo, ampare a nossa humanidade, ampare os enfermos dessa pandemia do coronavírus, Jesus. Ajude-os, conforte-os, console-os, fortaleça o ânimo desses enfermos, Jesus. Ampare-os, alivie suas dores. Nós te pedimos também em benefício daqueles que estão no trabalho de socorro e assistência a esses enfermos, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, pessoal da administração dos hospitais, pessoal dos serviços gerais, todos aqueles envolvidos nessa assistência, mestre. Fortalecei-os e animai-os para que eles não desistam da tarefa e ajudai-nos a todos a estarmos conscientes da importância e responsabilidade diante do momento que atravessamos. Muita paz para todos nós. Que Jesus nos ampare, nos acolha e nos abençoe a todos. Assim seja.